Oi, gente, boa noite. Eu vou gravar esse vídeo para retomar a questão paterna, mas na verdade é a parte 2, porque eu fiz muito longo o anterior e não consegui publicar aqui no Instagram. Eu quero falar, retomando então o, as ideias anteriores sobre a competência para cuidarmos uns dos outros, que é natural a cada ser humano, pelo simples fato de que todos nós fomos bebê um dia. Então, nós temos esse registro dentro de nós que nos capacita a aprendermos como fazer quando surgir a hora de que isso seja solicitado na sua vida. Por que é importante que eu diga isso? Porque nós vamos começar a trabalhar a ideia, então, de que os aprendizados são construídos. É uma ideia que gira em torno de um fato e fica batendo uma tecla dia após dia, mês após mês, ano após ano, séculos após séculos. E depois a gente não consegue entender quando diz que é uma construção social, né? É nesse sentido, de que é algo que vem sido impetrado na mente e nas exigências de comportamento, nas aulas a respeito do olhar sobre a mulher ter maior competência do que o homem para cuidar, principalmente de crianças e bebês. E isso não é verdade. Daí a crise ser tão grande nos dias atuais sobre a organização a respeito de quem cuida, então, dos filhos, das filhas, né? Eu tô aqui olhando minha colinha porque eu quero que fique um vídeo parecido com o que foi para o Facebook. O que a gente pode saber também dessa ideia de que ser mãe é algo sagrado, né? Veja, tem duas sacralidades aí que a gente precisa refletir. Uma é a sacralidade da maternagem, da capacidade de uma pessoa aprender a maternar e ter essa função repleta de conquistas, na verdade, de dar certo, digamos assim, né? De ter feito o melhor possível na educação de outro ser humano. Essa é uma tarefa dificílima que vem sendo exigida há séculos, como a gente estava colocando, da mulher. E há muitos anos, mas há muitos anos mesmo, se discute em grupos menores essa sacralidade. Tanto que tem o livro O Mito do Amor Materno, de uma escritora chamada Elizabeth Badinter, que trouxe, na época já foi um barulho, né, muito grande, porque ela questionava essa questão de mito, de mitologia mesmo, né, de endeusamento dessa função, como se ela fosse algo sagrado e fizesse parte de todas as mulheres. E as mulheres que escolhem não ter filhos, ou que não necessariamente escolhem, mas que a natureza biológica, clínica, não lhes deu essa possibilidade, se sentem absolutamente frustradas, excluídas de uma sociedade que cobra, que a nossa sociedade é feroz, né? Tem uma coisa que a gente sabe fazer bem, é cobrar papéis, cobrar comportamentos e ter brigas
fenomenais quando há movimentos no sentido de mudança. E tudo fica pautado, as discussões, os debates, por essa ideia de sacralidade, de que é culpa do feminismo que agora está botando na cabeça das mulheres ideias modernas demais e que farão mal para a humanidade. Tudo isso, na verdade, é um movimento social e político para manter a mulher, entre aspas, no seu lugar. E o que tem de mulher comprando essa narrativa, como usando uma palavra aí bem repetida nos últimos tempos, não está escrito em nenhum lugar. E tudo baseado nessa ideia, de novo, do sagrado, de ser uma coisa especial, né? E que o avanço da sociedade em modificar isso seria a destruição da família do bem. Tudo balela, não existe nada disso. E quando eu falo balela, eu estou dizendo que as questões são mais profundas, exigem debates e conhecimento da nossa parte, e principalmente reconhecer que a humanidade está mudando a passos céleres, né? Então a gente tem que tentar parar de querer engessar as mudanças ou impedir de que elas ocorram, atribuindo a culpa a mulheres modernas demais, né? Isso não existe, gente. Nós somos seres humanos em evolução, dotados de competência e, mais ainda, de qualidades que podem ser desenvolvidas. Como no momento atual. Sim, eu queria dizer que também em torno disso, dessa ideia de ser mãe, existem muitas mulheres, mas um número bem significativo mesmo, que não quiseram ser mães de bebês biológicos ou adotados e que são penalizadas também por essa cobrança social, né? Porque não tem que ter filho, né? Você não deve ser completa, não deve ser feliz, como se felicidade dependesse de sermos mães, né? Primeiro, de casar, no sentido secularmente apoiado, aplaudido, e depois ser mãe, né? Isso tudo, repito, é balela, é criação da humanidade, balela no sentido de que a gente não deve cair nesse conto do vigário, nessa construção política que existe de manter a mulher com a obrigatoriedade de determinadas funções. O que acontece? As mulheres, por que eu disse que também é balela e que a gente não vai impedir as mudanças sociais? Porque existem mulheres, inclusive, que têm, vivem, né, digamos assim, na sombra dessas narrativas e, ao mesmo tempo, estão, por serem mais jovens, inclusive, estão no bloco da reclamação geral sobre o cansaço da mulher e a falta de espaços para que ela cuide de si mesma ou de outros afazeres, e não só da criação de filhos. O que eu vejo nisso de ruim é que o curso está sendo levado por um lado, para um lado que não favorece a mulher, porque ela fica, inclusive, criticada, de novo, por não ser uma boa mãe. E por que eu estou dizendo isso, gente? Porque compete a nós mulheres, e aí eu acho que compete de também mais uma competência, observarmos melhor os nossos jeitos de agir para entender que a intensificação do machismo existe também muito mais, algumas vezes, nas mulheres do que nos homens. Há muitos homens que exercem brilhantemente a sua função
de ser um pai maternal, que tem maternagem, um pai que lida bem com o seu lado feminino, né, que não é o lado de mulher, mas é o lado feminino da natureza humana, e que são desprezados por uma fala de que então talvez ele não seja nem tão homem assim, né? Existe isso, ao mesmo tempo que existe um enaltecimento de herói quando um pai cuida de um filho, de uma filha, principalmente quando vem a público uma atitude assim, né? Olha que homem maravilhoso, que homem lindo. Então, é uma sociedade perdida nas ideias de duplicidade, né? Critica e rasga a masculinidade e aí, consequentemente, o psiquismo de um homem, e ao mesmo tempo, enaltece como se fossem feitos extraordinários e não uma obrigatoriedade de quem tem que cuidar. E aí eu digo que o caminho me parece desviante, por quê? Porque ao invés de continuarmos no eixo de educarmos os homens diferentemente e de trazermos para a cena principal, o que existe é uma reclamação de que não quero mais ser mãe em tempo integral, entendeu? E aí é uma grande furada para o nosso psiquismo, porque a leitura que as crianças e os adolescentes têm feito, e as queixas são inúmeras, os consultórios de pediatria estão aí e poderiam ser pesquisados para validar o que eu estou dizendo. A maior parte das crianças e adolescentes tem entendido o mundo como ninguém quer cuidar de mim, porque aí a criança não tem o pai e também não estão tendo a mãe. E eu estou falando especificamente, tá? Porque a gente já conversou que a rede de ajuda na criação do ser humano quanto maior, melhor. Mas tem uma função que é bem específica e que, quando falta, traz sim prejuízos para o desenvolvimento. Em contrapartida, existem no Brasil mais de 5 milhões de homens que não reconhecem a paternidade do filho, nem simbolicamente não, nem documentalmente, né? Os programas Em Busca do Pai têm sido pouco incentivados, implementados, para que haja uma obrigatoriedade do reconhecimento do filho nos registros civis e na vida dessas crianças. Nós vamos continuar no próximo episódio, na terceira parte, como podemos então ajudarmos os homens, a sociedade, a lidar melhor com essa necessidade que há na sociedade, porque é uma necessidade, é um clamor em busca do pai. Beijo, Zélia com Z para você.